Você já teve aquele momento na vida onde tudo parece estar encaixando perfeitamente? Onde você olha ao redor e pensa: nossa, finalmente consegui. Finalmente tenho a vida que sempre sonhei. Eu tive esse momento. E posso garantir que nada, absolutamente nada me preparou para o que estava por vir. Meu nome é Camila Torres, tenho 32 anos e até alguns meses atrás eu achava que tinha conquistado tudo o que uma mulher poderia querer. Sou arquiteta aqui em São Paulo, trabalho numa firma renomada no centro da cidade, tenho um apartamento lindo na Vila Madalena e estava prestes a me casar com o homem dos meus sonhos. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Era uma manhã de sábado, em outubro de 2019, e eu estava na casa dos meus pais, na Vila Mariana, toda animada para mostrar os convites de casamento que tinham acabado de chegar da gráfica. Minha mãe, Helena, estava na cozinha fazendo aquele café especial que ela sempre preparava nos fins de semana. E meu pai, Renato, estava lendo o jornal na varanda. Uma cena típica de família brasileira, sabe? "Mãe, pai, venham ver que ficaram lindos!" Gritei, espalhando os convites na mesa da sala. Minha mãe veio correndo, secando as mãos no avental com aquele sorriso que só mãe tem quando vê a filha feliz. Meu pai demorou um pouco mais, mas quando viu os convites, até ele sorriu daquele jeito sério que só o Renato Torres consegue sorrir. "Ai, minha filha, que coisa mais linda!" Minha mãe suspirou, pegando um dos convites e passando a mão por cima como se fosse algo sagrado. "Lucas vai ficar emocionado quando vê." Lucas Andrade, meu noivo, engenheiro civil, 34 anos, aquele tipo de homem que toda mãe brasileira quer para a filha. Trabalhador, respeitoso, carinhoso e ainda por cima um charme só. Estávamos juntos há 3 anos e noivos há 8 meses. O casamento estava marcado para abril de 2020, numa igreja linda nos Jardins. "Onde está o Lucas hoje?" perguntou meu pai, ajeitando os óculos para ler melhor o convite. "Ele vem almoçar aqui hoje. Disse que tinha uma surpresa para vocês." Respondi, mal conseguindo conter a animação. Lucas sempre fazia questão de participar dos almoços de família. Meus pais adoravam ele, e ele adorava meus pais. Era uma daquelas coisas que você vê em filme e pensa: nossa, que perfeito! Foi nesse momento que escutamos a chave na porta. Isabela tinha chegado. Minha irmã mais nova, Isabela Torres, 27 anos. Artista plástica, ou pelo menos era o que ela dizia. Na verdade, ela meio que vivia de mesada dos meus pais e de alguns trabalhos esporádicos pintando paredes de cafés alternativos na Vila Madalena, completamente diferente de mim. Onde eu era organizada, ela era caótica. Onde eu planejava, ela improvisava. Onde eu tinha responsabilidade, ela tinha... bem, digamos que ela tinha outras qualidades. "Oi, família!" ela gritou da porta. E eu já sabia, pelo tom de voz, que ela estava correndo atrasada para alguma coisa. Isabela sempre estava atrasada para alguma coisa. Ela entrou na sala como um furacão, com aquele cabelo cacheado meio bagunçado, uma saia longa estampada e uma blusa que provavelmente custou mais que meu salário de uma semana. Isabela tinha esse dom de gastar dinheiro que não tinha em roupas que faziam ela parecer uma modelo. "Ah, os convites chegaram", ela disse, pegando um da mesa sem nem pedir licença. "Que chique, Camila, muito você." Eu não sabia bem se aquilo era um elogio ou uma crítica sutil, mas escolhi interpretar como elogio. Com Isabela era sempre melhor escolher a interpretação mais positiva. "E aí, Bela, ainda vai conseguir chegar na hora para ser minha madrinha?" Brinquei com ela. "Claro que vou. Você acha que eu perderia o casamento da minha irmã perfeita?" Ela respondeu. E, de novo, eu fiquei sem saber se era carinho ou sarcasmo. Foi nesse momento que escutamos Thor latindo lá fora. Thor é nosso Golden Retriever, meu e do Lucas. Na verdade, tecnicamente, ele era meu, mas o Lucas morava tanto no meu apartamento que o cachorro meio que adotou ele também. Thor só latia assim quando via o Lucas chegando. "Ele chegou!" minha mãe gritou, correndo para a cozinha para tirar a lasanha do forno. Lucas entrou pela porta das costas, como sempre fazia, carregando uma caixa de vinhos e com aquele sorriso que me fez apaixonar 3 anos atrás. Alto, moreno, olhos verdes e aquele jeito confiante de quem sabe que é bem-vindo em qualquer lugar. "Bom dia, família Torres!" ele disse, abraçando primeiro meu pai, depois minha mãe, depois eu. Quando chegou na Isabela, deu um beijinho no rosto dela e disse: "E aí, Bela, como tá a artista da família?"
A Isabela deu aquele sorriso que ela só dava quando recebia atenção masculina. Ah, você sabe, vivendo a vida de boêmia aqui em São Paulo. Durante o almoço, Lucas estava especialmente carinhoso. Segurava minha mão por baixo da mesa, elogiava a comida da minha mãe, conversava sobre futebol com meu pai e até perguntava sobre os projetos artísticos da Isabela. Ele era bom demais para ser verdade, pensava eu na época. Bem, família, ele disse quando estávamos na sobremesa. Eu disse que tinha uma surpresa para vocês. Ele se levantou e foi até a cozinha, voltando com uma garrafa de champanhe que tinha escondido na geladeira. Acabei de fechar o maior contrato da minha carreira. Vou ser o engenheiro responsável por um complexo residencial novo na Barra Funda. E sabe o que isso significa? Ele disse, servindo champanhe para todo mundo. Significa que agora posso dar para Camila a lua de mel que ela merece. Paris, amor. 2 semanas em Paris. Eu quase desmaiei. Paris sempre foi meu sonho. Desde pequena eu fantasiava em conhecer a arquitetura parisiense, e agora isso ia virar realidade. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai deu tapinhas nas costas do Lucas como se ele fosse filho dele. Isabela sorriu, mas por um segundo eu vi algo no olhar dela que não consegui identificar. Algo como inveja? Tristeza? Não sei, passou tão rápido que achei que tinha imaginado. Brindamos ali na mesa da sala, eu agarrada no braço do Lucas, meus pais radiantes, Thor correndo pelo jardim como se sentisse a felicidade no ar. Naquele momento, olhando ao redor para minha família, para o homem que eu amava, para a vida que eu tinha construído, eu pensei, é isso, consegui, tenho tudo o que sempre quis. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse prestado mais atenção naquele olhar da Isabela. Talvez tivesse percebido que Lucas estava sendo carinhoso demais, como se estivesse compensando alguma coisa. Talvez tivesse notado que Thor, que sempre era grudado no Lucas, naquele dia ficou mais do meu lado. Mas a gente só conecta os pontos olhando para trás, né? Na hora, eu estava ocupada demais sendo feliz para perceber que minha vida perfeita estava prestes a virar um pesadelo. Você conhece aquela sensação quando algo muda no ar, mas você não consegue identificar exatamente o quê? Quando as pessoas que você ama continuam sendo as mesmas, mas algo no jeito delas está diferente? Foi isso que começou a acontecer nas semanas seguintes àquele almoço perfeito. Primeiro foi Lucas. Sutilmente, quase imperceptivelmente, ele começou a cancelar nossos encontros. Não todos, claro, isso seria óbvio demais. Mas aqui e ali, sempre com uma desculpa perfeitamente plausível. Amor, o cliente quer reunir ainda hoje à noite. Você se importa se remarcarmos o jantar? Camila, acabou de pintar um problema na obra. Vou ter que passar o sábado lá resolvendo. Desculpa, meu bem, mas o pessoal da construtora marcou um happy hour de última hora e eu não posso faltar. Política, você entende? Cada desculpa individual fazia sentido. Lucas sempre foi ambicioso, sempre correu atrás dos projetos importantes. Era uma das coisas que eu admirava nele. Mas quando você junta todas essas desculpas, a frequência delas começa a formar um padrão estranho. Eu comecei a notar durante nossas reuniões com a organizadora do casamento. A Fernanda era uma mulher super eficiente que coordenava os casamentos mais chiques de São Paulo. Ela sempre dizia que o segredo de um casamento perfeito era o casal estar alinhado em todas as decisões. E então, qual vocês preferem para o centro de mesa? As rosas brancas ou as peônias? Ela perguntou numa tarde de novembro, espalhando fotos na mesa do escritório dela. Eu estava analisando as opções, comparando preços e pensando na harmonia com a decoração geral, quando percebi que Lucas não estava prestando atenção. Ele estava mexendo no celular, com aquela cara de quem está respondendo algo urgente. Lucas! Chamei. Ele levantou a cabeça rapidamente, guardando o celular. Desculpa, amor, o que você estava falando? A Fernanda estava perguntando sobre os centros de mesa. Ah, sim, qualquer um que você escolher vai ficar lindo, ele disse. Mas eu percebi que ele nem olhou para as fotos. Fernanda trocou um olhar comigo. Ela já tinha coordenado centenas de casamentos e provavelmente já tinha visto todos os tipos de noivos. O olhar dela dizia:
Houston, temos um problema. Depois daquela reunião, comecei a reparar em outras coisas. Lucas estava sempre checando o celular. Quando eu chegava perto, ele virava a tela para baixo. Quando tocava, ele saía para atender em outro cômodo. Quando eu perguntava quem era, sempre tinha uma resposta pronta. Cliente, fornecedor, colega de trabalho. Mas a coisa que mais me incomodava era o jeito como ele estava sendo comigo. Mais carinhoso, mais atencioso, mais... sei lá, como se estivesse tentando compensar alguma coisa. Ele chegava em casa com flores sem motivo nenhum, me ligava no meio do dia só para dizer que me amava, marcava jantares românticos em restaurantes caros. No início, eu achei que era por causa do estresse do casamento. Casamento mexe com todo mundo, né? Mas depois comecei a achar estranho. Em 3 anos de relacionamento, Lucas nunca tinha sido tão intenso. E depois teve a Isabela. Minha irmã sempre foi meio misteriosa, meio caótica, mas ultimamente ela estava estranha até para os padrões dela. Primeiro, ela começou a ficar mais tempo em casa. Isabela, que vivia nos bares da Vila Madalena até de madrugada, de repente estava sempre disponível para os almoços de domingo na casa dos pais. Segundo, ela estava recebendo mensagens o tempo todo. E eu digo o tempo todo mesmo. O celular dela não parava de vibrar. Quando eu comentava, ela ria e dizia: "Ai, Camila, você não sabe como é a vida de artista. Sempre tem gente querendo orçamento, exposição, projeto novo." Mas eu percebi que ela sempre sorria quando lia as mensagens. E não era aquele sorriso profissional de quem está falando de trabalho. Era aquele sorriso de quem está falando com alguém que faz seu coração acelerar. "Novo namorado?" Perguntei para ela num domingo, quando estávamos na cozinha da minha mãe preparando a salada. Ela quase derrubou o tomate que estava cortando. "Que namorado, Camila? Você me conhece, eu não fico com ninguém sério." "Mas você anda diferente, sei lá, mais feliz?" "É que as coisas estão andando bem com o trabalho, tô pintando umas telas novas, sabe? Explorando uma fase mais madura da minha arte." Isabela sempre falava assim quando queria mudar de assunto. Inventava essas frases pomposas sobre arte que não significavam absolutamente nada. Foi na 3ª semana de novembro que minha melhor amiga, Mariana, decidiu interferir. A gente se conhece desde a faculdade de arquitetura. E Mariana é daquele tipo de amiga que fala as verdades mesmo quando você não quer ouvir. "Camila, posso falar uma coisa?" Ela disse quando estávamos tomando café numa padaria perto do meu escritório. "Claro." "O Lucas está meio estranho ultimamente." "Estranho? Como?" "Sei lá, mais distante. Na semana passada eu liguei para você à noite e ele disse que você estava dormindo. Às 9 da noite, Camila? Você nunca dorme às 9." Ela estava certa. Eu sou daquele tipo de pessoa que fica acordada até meia-noite organizando coisas para o dia seguinte. "E tem mais," ela continuou. "Sábado passado eu vi ele no Shopping Eldorado. Ele estava com uma mulher." Meu estômago gelou. "Como assim com uma mulher?" "Não sei quem era, eu estava longe, não deu para ver direito. Mas eles estavam andando bem próximos, sabe? E quando eu acenei para chamar ele, parece que ele me viu e virou para o outro lado rapidamente." Eu fiquei em silêncio, mexendo o açúcar no café sem parar. "Camila, eu não quero te preocupar à toa. Talvez fosse só uma cliente, uma colega de trabalho, mas você achou estranho o suficiente para me contar." "É, achei." Naquela noite, quando o Lucas chegou no meu apartamento, eu tentei agir normal, mas cada vez que ele mexia no celular, cada vez que ele desviava o olhar, cada vez que ele era carinhoso demais, eu me lembrava das palavras da Mariana. Será que estava imaginando coisas? Será que o estresse pré-casamento estava me deixando paranoica? Ou será que meu instinto estava tentando me alertar para algo que minha mente racional não queria aceitar? Thor, que sempre dormia no chão do lado da cama do Lucas, naquela noite veio deitar do meu lado, como se ele soubesse que eu precisava de proteção. Quando o Lucas finalmente dormiu,
Eu fiquei acordada olhando para o teto do meu quarto, tentando entender o que estava acontecendo, tentando decidir se eu estava sendo uma nova neurótica ou se realmente havia algo errado com a minha vida perfeita. A resposta veio na semana seguinte, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Existe um momento na vida da gente em que a verdade chega como um soco no estômago. Você sabe aquela expressão, a ficha caiu? É literalmente isso. Uma hora você está vivendo uma vida, e no segundo seguinte você percebe que tudo o que você achava que sabia era mentira. Meu momento de ficha caindo aconteceu numa terça-feira, 26 de novembro de 2019. Eu lembro da data exata, porque foi o dia que a minha vida mudou para sempre. Eu tinha saído mais cedo do escritório porque estava com uma enxaqueca terrível. Sabe aquelas dores de cabeça que parecem que alguém está martelando dentro do seu crânio? Era exatamente isso. Tomei 2 comprimidos e decidi ir para casa descansar. Quando chegamos no meu prédio, eu e Thor, que sempre ia comigo para o trabalho, eu me lembrei que tinha esquecido de comprar ração para ele. O pet shop mais próximo ficava na mesma rua do apartamento da Isabela, então resolvi matar 2 coelhos numa cajadada só, comprar a ração e aproveitar para dar um oi para minha irmã. Isabela morava num apartamento pequeno, mas charmoso, na Vila Madalena, num desses prédios antigos que foram reformados para virar lofts modernos. Ela sempre falava que pagava uma fortuna de aluguel, mas que valia a pena pela localização e pela energia criativa do bairro. Quando eu virei a esquina da rua dela, com um Thor na coleira correndo na minha frente, meu coração quase parou. Parado na frente do prédio da Isabela estava o carro do Lucas, o Civic cinza que eu conhecia tão bem, com o adesivo da construtora onde ele trabalhava na janela traseira e aquele risquinho na lateral esquerda que ele tinha feito no estacionamento do shopping. Por um segundo pensei em 1000 explicações racionais. Talvez ele estivesse fazendo um orçamento para algum cliente que morava no prédio, talvez estivesse visitando algum amigo, talvez a Isabela tivesse chamado ele para ajudar com alguma coisa no apartamento dela. Mas alguma coisa no meu peito dizia que não. Alguma coisa no meu instinto gritava que eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Atravessei a rua e me posicionei num lugar onde eu conseguia ver a janela do apartamento da Isabela, no 3º andar. As cortinas estavam abertas e mesmo de longe eu conseguia ver movimento lá dentro. Thor estava inquieto ao meu lado, como se sentisse minha atenção. Eu fiquei ali parada, debaixo de uma árvore, tentando entender o que fazer. Subir e tocar a campainha? Ligar para Isabela? Ligar para o Lucas? Foi quando eu vi. Uma silhueta masculina passou pela janela. Alto, moreno, com aquela postura que eu conhecia tão bem. Lucas. E então, alguns segundos depois, uma silhueta feminina se aproximou dele. Eles se abraçaram. Mas não foi um abraço de irmão, cunhado e cunhada. Não foi um abraço de amigos. Foi um abraço de pessoas que se amam. Um abraço longo, apertado, íntimo. E então eles se beijaram. Meu mundo desmoronou ali mesmo, na calçada da rua da minha irmã, com Thor latindo baixinho porque percebeu que algo estava muito errado. Lucas e Isabela. Meu noivinho e a minha irmã. Eles se beijaram de um jeito que não deixava dúvida nenhuma. Não era um beijo de momento de fraqueza, não era um beijo de quem estava confuso, era um beijo de quem fazia aquilo há muito tempo. Um beijo de quem estava apaixonado. Eu fiquei ali, grudada no chão, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar direito. Thor estava puxando a coleira, tentando me fazer andar, mas eu estava completamente paralisada. Quantas vezes eles tinham se encontrado enquanto eu estava trabalhando? Quantas vezes eles riram de mim pelas minhas costas? Quanto tempo fazia que isso estava acontecendo? Todas as peças começaram a se encaixar na minha cabeça como um quebra-cabeças macabro. Os cancelamentos do Lucas, as mensagens constantes da Isabela, a presença dela nos almoços de domingo, o jeito que ela sorria quando eu falava dos planos de casamento, o jeito que Lucas estava sendo carinhoso demais comigo. Eles estavam tendo um caso, e eu, como uma idiota, estava planejando meu casamento. Não sei quanto tempo fiquei parada ali, pode ter sido 5 minutos, pode ter sido meia hora. Eu só sei que quando finalmente consegui me mexer,
Minhas pernas estavam tremendo e eu sentia como se fosse vomitar. Andei até o carro, coloquei Thor no banco de trás e dirigi para casa no piloto automático. Durante todo o trajeto, eu alternava entre sentir uma raiva assassina e uma tristeza profunda que parecia que ia me engolir viva. Quando cheguei no meu apartamento, me joguei no sofá e chorei como não chorava desde que era criança. Thor veio deitar do meu lado e ficou ali, quietinho, como se soubesse que sua família estava se despedaçando. Entre uma crise de choro e outra, eu pensava: e agora, o que eu faço com essa informação? Confronto os dois? Conto para os meus pais? Cancelo o casamento na frente de todo mundo? Ou será que eu tinha visto errado? Será que estava delirando por causa da enxaqueca e dos remédios? Mas eu sabia que não. Eu sabia que o que eu tinha visto era real. Lucas e Isabela estavam me traindo. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam vivendo uma mentira gigantesca às minhas custas. Naquela noite, quando Lucas chegou em casa como se nada tivesse acontecido, beijou-me a testa e perguntou como tinha sido meu dia, eu quase gritei. Quase contei tudo o que tinha visto. Quase quebrei todos os pratos da cozinha na cabeça dele. Mas alguma coisa me segurou. Talvez tenha sido orgulho, talvez tenha sido instinto de sobrevivência, eu não sei. Mas naquele momento eu decidi que não ia confrontar ninguém ainda. Não até eu entender direito o que estava acontecendo. Não até eu ter um plano. Porque se tinha uma coisa que aquela descoberta tinha me ensinado, era que eu não conhecia as pessoas que eu amava tanto quanto eu pensava. E se eu não as conhecia, então elas também não me conheciam. E isso, eu decidi naquela noite, poderia ser uma vantagem. Se essa história está tocando você, continue acompanhando. Amanhã eu conto como foi que eu descobri que minha situação era ainda pior do que eu imaginava, e como comecei a planejar minha vingança. Você já tentou fingir que está tudo bem quando o seu mundo está desmoronando por dentro? É como tentar segurar uma barragem com as próprias mãos. A pressão é tanta que você sente que vai explodir a qualquer momento. Os dias seguintes àquela terça-feira maldita foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha que acordar toda manhã, olhar no espelho e convencer a mim mesma de que conseguia interpretar o papel de Camila feliz por mais um dia. O pior eram os almoços de domingo na casa dos meus pais. Imaginem a cena. Eu sentada à mesa, conversando sobre flores para o casamento, enquanto Lucas segurava minha mão e Isabela fingia interesse pelos preparativos. Era como estar num teatro do absurdo, só que a plateia era minha família, e eles não sabiam que estava tudo sendo encenado. Camila, querida, o que você acha de fazermos aquele almoço especial para conhecer melhor os pais do Lucas? Minha mãe perguntou num domingo, servindo mais feijão no prato dele. Que ideia maravilhosa, dona Helena! Lucas respondeu antes mesmo de eu abrir a boca. Meus pais vão adorar conhecer a família da Camila, especialmente a Isabela, que é tão especial. Quando ele disse especial, olhando para minha irmã, eu tive que morder a língua para não gritar. Isabela corou e abaixou a cabeça, fingindo timidez. Meu pai sorriu, achando que estava vendo uma cena de família harmoniosa. Se eles soubessem. Eu conseguia aguentar essas situações porque tinha um plano. Não ia confrontar ninguém até ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Mas, cara, o silêncio estava me matando por dentro. Foi na quarta-feira seguinte que eu decidi contar para Mariana. Eu precisava desabafar com alguém antes de enlouquecer completamente. Marcamos de nos encontrar num café pequeno no Itaim, longe dos lugares que eu frequentava com o Lucas ou com a minha família. Quando cheguei lá, Mariana já estava me esperando e bastou ela olhar para minha cara para saber que algo estava muito errado. Camila, você tá com uma cara terrível. O que aconteceu? Eu tentei começar de forma calma, mas quando abri a boca, tudo saiu de uma vez. Contei sobre as suspeitas, sobre o carro na frente do prédio da Isabela, sobre o que eu vi pela janela. Falei sem parar por uns 15 minutos, enquanto Mariana ficava cada vez mais boquiaberta. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo que parecia uma eternidade. Meu Deus, Camila, eu sabia que tinha algo estranho, mas isso? Ela balançou a cabeça. Sua própria irmã? Pois é, minha própria irmã. E o que você vai fazer? Não sei, tô tentando processar tudo ainda. Uma parte de mim quer confrontar os dois e acabar com essa farsa de uma vez. Outra parte quer preservar minha família e fingir que não vi nada.
Mariana me olhou com aquela cara de quem vai falar uma verdade dolorosa. Camila, você não pode fingir que não viu nada. Isso vai te destruir por dentro. E o seu casamento? Você vai casar sabendo que o seu noivado está te traindo? Claro que não vou casar, mas eu preciso de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Preciso saber há quanto tempo isso está acontecendo, se é só uma aventura ou se eles estão apaixonados de verdade, se tem mais gente sabendo. Você quer contratar um detetive particular? A pergunta dela me pegou de surpresa, mas fez total sentido. Como eu ia conseguir todas essas informações sozinha? Você conhece algum? Conheço. Lembra do meu divórcio ano passado? Eu usei um cara chamado Rafael Souza, discreto, eficiente e, o mais importante, ele consegue provas que servem juridicamente. Naquele momento, a ideia de contratar um detetive para investigar meu próprio noivo e minha própria irmã me pareceu surreal. Mas então eu pensei, e se eles estão planejando me passar para trás de outras formas também? E se tem questões financeiras envolvidas que eu não sei? E se eles estão rindo da minha cara há meses? Passa o contato dele, eu disse. Mariana anotou o número numa servilheta. Camila, tem certeza disso? Uma vez que você souber a verdade completa, não vai ter volta. Mari, não tem volta mesmo. A partir do momento que eu vi eles se beijando, minha vida como eu conhecia acabou. Agora eu só preciso decidir como vai ser minha nova vida. Naquela noite, quando cheguei em casa, Lucas estava na cozinha preparando um jantar romântico. Velas acesas, vinho aberto, música suave tocando. Qualquer mulher ficaria derretida com uma cena dessas. Qualquer mulher que não soubesse que o homem estava traindo ela com a própria irmã. Surpresa, amor! Ele disse, me abraçando por trás enquanto eu ficava parada na porta da cozinha. Pensei em fazer algo especial para nós hoje. Especial. Essa palavra estava começando a me dar nojo. Durante o jantar, ele estava mais carinhoso que nunca. Segurava minha mão, elogiava meu cabelo, falava sobre nossos planos para a lua de mel. Era como se ele estivesse tentando compensar a traição sendo o namorado perfeito. Lucas, eu disse no meio da sobremesa, você tem certeza de que quer se casar comigo? Ele quase engasgou com o pudim. O quê? Claro que tenho certeza. Por que você está perguntando isso? Sei lá, às vezes eu sinto que você está distante, como se tivesse alguma coisa te preocupando. Ele pegou minha mão por cima da mesa e olhou nos meus olhos com aquela sinceridade ensaiada que ele devia praticar no espelho. Camila, você é a mulher da minha vida. Eu te amo mais que tudo. Se eu tô parecendo distante é só por causa do estresse do trabalho e dos preparativos do casamento, mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa quanto tenho de que quero me casar com você. Mentiroso. Mentiroso desgraçado. Mas eu sorri. Apertei a mão dele de volta e disse, eu também te amo, porque eu ainda não estava pronta para explodir tudo. Ainda não. Rafael Souza não era nada do que eu esperava de um detetive particular. Quando eu imaginava, pensava num cara meio durão, que fumava cigarros e falava de forma ríspida. Na realidade, ele era um homem de uns 40 e poucos anos, bem arrumado, que parecia mais um contador do que um investigador. Nos encontramos num escritório pequeno, mas organizado na Liberdade. As paredes eram cobertas de certificados e prêmios e havia uma foto dele recebendo algum tipo de reconhecimento profissional. Dona Camila, ele disse, me oferecendo café. A Mariana me contou um pouco sobre sua situação, mas eu gostaria de ouvir diretamente da senhora. Eu contei tudo de novo. Dessa vez foi mais fácil, porque eu já tinha ensaiado com a Mariana. Rafael fazia anotações numa caderneta, fazendo perguntas pontuais quando alguma coisa não estava clara. A senhora tem alguma suspeita de quando isso começou? Algumas semanas atrás eu comecei a notar mudanças no comportamento deles, mas isso pode ter começado muito antes. E sobre questões financeiras? Vocês têm conta conjunta? Investimentos juntos? Temos uma conta conjunta que usamos para as despesas do apartamento e para os gastos do casamento. E estávamos pensando em comprar um imóvel depois do casamento. Rafael parou de escrever e me olhou. Isso é importante. Se há planos de investimentos grandes após o casamento, é possível que existam outras motivações além da emocional.
Eu nunca tinha pensado nisso. E se Lucas não estava me traindo só por paixão pela Isabela, mas também porque tinha algum interesse financeiro? O que a senhora gostaria que eu investigasse especificamente? Tudo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Onde eles se encontram? Se tem outras pessoas envolvidas? Se eles estão fazendo planos juntos? Eu preciso saber a verdade completa. Entendo. Preciso avisar que às vezes a verdade completa é mais dolorosa do que imaginamos. Pior que descobrir que meu noivo está me traindo com minha irmã não pode ser. Rafael sorriu tristemente. A senhora ficaria surpresa com o que eu já vi nessa profissão. Saí de lá com uma sensação estranha. Por um lado, estava aliviada de ter alguém profissional cuidando da situação. Por outro, estava apavorada com o que ele poderia descobrir. Rafael trabalhou rápido. Em menos de uma semana, ele já tinha material suficiente para me fazer questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Dona Camila, ele disse quando nos encontramos novamente, eu tenho boas e más notícias. Qual a senhora quer ouvir primeiro? As más. Sempre prefiro tirar o band-aid de uma vez. Ele abriu uma pasta e colocou uma série de fotos na mesa. Lucas e Isabela entrando juntos num hotel no centro. Lucas e Isabela almoçando num restaurante romântico na Vila Olímpia. Lucas e Isabela andando de mãos dadas numa praça. Pelos meus cálculos, baseado nas datas das fotos e dos registros que consegui obter, eles estão se relacionando há pelo menos 8 meses. 8 meses. Praticamente desde o início do nosso noivado. E quais são as boas notícias? Eles são descuidados, não tentam esconder muito bem o que estão fazendo. Isso significa que foi relativamente fácil conseguir evidências sólidas. Ele me mostrou mais fotos, registros de ligações, até mesmo mensagens que ele tinha conseguido interceptar de alguma forma que eu preferi não perguntar como. Uma das mensagens da Isabela para o Lucas dizia: mal posso esperar para não precisarmos mais nos esconder. Será que ela vai desconfiar se eu for madrinha do casamento mesmo? A resposta dele: relaxa, amor. Depois do casamento a gente dá um jeito de ficar juntos oficialmente. Ela é muito ingênua para desconfiar de alguma coisa. Ingênua? Ele me chamou de ingênua. Tem mais, Rafael disse, tirando outro conjunto de documentos da pasta. Eles estão procurando apartamento juntos. Já visitaram pelo menos 3 imóveis nas últimas 2 semanas. Apartamento? E tem indícios de que eles estão planejando uma viagem. Encontrei pesquisas no computador deles sobre pacotes para Fernando de Noronha no mesmo período da lua de mel de vocês. Isso foi como um soco no estômago. Eles estavam planejando viajar juntos durante a minha lua de mel. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Rafael hesitou. Dona Camila, eu encontrei evidências de que seu noivo está desviando dinheiro da conta conjunta de vocês. Ele me mostrou extratos bancários que eu não sabia como ele tinha conseguido, várias transferências para uma conta que eu não conhecia, sempre em valores que não chamariam atenção individualmente, mas que somados davam uma quantia considerável. Para onde está indo esse dinheiro? Para uma conta no nome dele e da sua irmã. Eles abriram juntos no mês passado. Naquele momento eu senti como se estivesse caindo num buraco sem fundo. Não era só traição emocional, eles estavam me roubando financeiramente também. Rafael, eu preciso de uma pergunta muito direta. Na sua opinião profissional, eles estão planejando me golpear? Ele juntou todos os documentos de volta na pasta antes de responder. Dona Camila, na minha experiência, quando há uma combinação de traição emocional com movimentação financeira suspeita, geralmente há um plano maior envolvido. Não posso afirmar com certeza, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Saí de lá numa fúria que eu nunca tinha sentido na vida. Não era só tristeza ou decepção, era raiva pura. Eles não estavam só brincando com os meus sentimentos, eles estavam tentando me destruir financeiramente também. Tudo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Onde eles se encontram? Se tem outras pessoas envolvidas? Se eles estão fazendo planos juntos? Eu preciso saber a verdade completa. Entendo. Preciso avisar que às vezes a verdade completa é mais dolorosa do que imaginamos.
Pior que descobrir que meu noivo tá me traindo com minha irmã não pode ser. Rafael sorriu tristemente. A senhora ficaria surpresa com o que eu já vi nessa profissão. Saí de lá com uma sensação estranha. Por um lado, estava aliviada de ter alguém profissional cuidando da situação. Por outro, estava apavorada com o que ele poderia descobrir. Rafael trabalhou rápido. Em menos de uma semana, ele já tinha material suficiente para me fazer questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Dona Camila, ele disse quando nos encontramos novamente, eu tenho boas e más notícias. Qual a senhora quer ouvir primeiro? As más. Sempre prefiro tirar o band-aid de uma vez. Ele abriu uma pasta e colocou uma série de fotos na mesa. Lucas e Isabela entrando juntos num hotel no centro. Lucas e Isabela almoçando num restaurante romântico na Vila Olímpia. Lucas e Isabela andando de mãos dadas numa praça. Pelos meus cálculos, baseado nas datas das fotos e dos registros que consegui obter, eles estão se relacionando há pelo menos 8 meses. 8 meses. Praticamente desde o início do nosso noivado. E quais são as boas notícias? Eles são descuidados, não tentam esconder muito bem o que estão fazendo. Isso significa que foi relativamente fácil conseguir evidências sólidas. Ele me mostrou mais fotos, registros de ligações, até mesmo mensagens que ele tinha conseguido interceptar de alguma forma que eu preferi não perguntar como. Uma das mensagens da Isabela para o Lucas dizia: mal posso esperar para não precisarmos mais nos esconder. Será que ela vai desconfiar se eu for madrinha do casamento mesmo? A resposta dele: relaxa, amor. Depois do casamento a gente dá um jeito de ficar juntos oficialmente. Ela é muito ingênua para desconfiar de alguma coisa. Ingênua? Ele me chamou de ingênua. Tem mais, Rafael disse, tirando outro conjunto de documentos da pasta. Eles estão procurando apartamento juntos. Já visitaram pelo menos 3 imóveis nas últimas 2 semanas. Apartamento? E tem indícios de que eles estão planejando uma viagem. Encontrei pesquisas no computador deles sobre pacotes para Fernando de Noronha no mesmo período da lua de mel de vocês. Isso foi como um soco no estômago. Eles estavam planejando viajar juntos durante a minha lua de mel. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Rafael hesitou. Dona Camila, eu encontrei evidências de que seu noivo está desviando dinheiro da conta conjunta de vocês. Ele me mostrou extratos bancários que eu não sabia como ele tinha conseguido, várias transferências para uma conta que eu não conhecia, sempre em valores que não chamariam atenção individualmente, mas que somados davam uma quantia considerável. Para onde está indo esse dinheiro? Para uma conta no nome dele e da sua irmã. Eles abriram juntos no mês passado. Naquele momento eu senti como se estivesse caindo num buraco sem fundo. Não era só traição emocional, eles estavam me roubando financeiramente também. Rafael, eu preciso de uma pergunta muito direta. Na sua opinião profissional, eles estão planejando me golpear? Ele juntou todos os documentos de volta na pasta antes de responder. Dona Camila, na minha experiência, quando há uma combinação de traição emocional com movimentação financeira suspeita, geralmente há um plano maior envolvido. Não posso afirmar com certeza, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Saí de lá numa fúria que eu nunca tinha sentido na vida. Não era só tristeza ou decepção, era raiva pura. Eles não estavam só brincando com os meus sentimentos, eles estavam tentando me destruir financeiramente também. Eu entendo perfeitamente. Ótimo, o orçamento é de 2 milhões para a construção. Seus honorários seriam quanto? 2 milhões. Era o maior projeto que eu já tinha chance de pegar na vida. 15% do valor da obra, respondi, tentando manter a voz firme. Fechado. Quando você pode começar? Saí daquele encontro caminhando nas nuvens. 300 mil reais de honorários. Era mais do que eu ganhava em 2 anos no escritório do João Paulo. Durante as semanas seguintes, mergulhei de cabeça no projeto da Sandra e nos preparativos para abrir meu escritório. Aluguei uma salinha comercial na Vila Madalena, comprei imóveis básicos, contratei uma estagiária. O mais incrível é que o trabalho estava me ajudando a suportar a situação em casa.
Cada vez que Lucas chegava com suas mentiras ensaiadas, cada vez que Isabela fingia interesse pelos preparativos do casamento, eu pensava no meu escritório crescendo e na minha independência sendo construída tijolo por tijolo. Como está o projeto da casa de campo? Lucas perguntou numa noite enquanto assistíamos TV no sofá. Que projeto? Respondi, fingindo distração. Você não comentou que estava trabalhando num projeto freelance? Na verdade, eu não tinha comentado nada. Estava mantendo meus planos profissionais completamente separados da minha vida pessoal. Se ele sabia de alguma coisa, era porque estava me investigando também. Ah, aquilo. É só um projetinho pequeno para uma conhecida da Mariana. Que legal! Você sempre foi tão talentosa. Talentosa, mas não talentosa o suficiente para perceber que estava sendo traída e roubada, né, Lucas? Em janeiro de 2020, 3 meses depois de descobrir a traição, meu escritório estava funcionando oficialmente. Torres Arquitetura. Eu nem quis colocar o sobrenome do Lucas no nome da empresa. Sandra ficou tão satisfeita com o projeto inicial que me indicou para 2 amigas. Uma queria reformar um apartamento na Consolação, outra queria projetar uma loja de roupas nos Jardins. De repente, eu tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinha. Preciso contratar mais gente, falei para Mariana durante um almoço. Que problema bom de se ter. E como você está se sentindo? Estranhamente, bem. Quer dizer, minha vida pessoal é um caos, meu casamento uma farsa, minha família não sabe de nada, mas profissionalmente eu nunca estive melhor. Você está brilhando, Camila, parece outra pessoa. Ela estava certa. Eu estava me sentindo mais eu mesma do que tinha me sentido em anos. Era como se a traição, por mais dolorosa que fosse, tivesse me libertado de uma versão de mim que estava pequena demais para quem eu realmente era. Naquela noite, quando cheguei em casa, Lucas estava na sala mexendo no laptop. Quando me viu, fechou rapidamente a tela. Oi, amor, como foi o dia? Corrido. E o seu? Normal. Reuniões, orçamentos, essas coisas. Orçamentos. Provavelmente estava pesquisando apartamentos para morar com minha irmã. Lucas, você tem certeza de que quer se casar em abril? Ele me olhou com aquela expressão de surpresa ensaiada que eu já conhecia tão bem. Claro que tenho certeza. Por que você continua perguntando isso? Porque eu quero ter certeza de que você não vai se arrepender. Ele me beijou na testa, daquele jeito carinhoso e falso que estava se tornando sua marca registrada. Camila, eu te amo. Quero me casar com você mais que qualquer coisa no mundo. Mentiroso. Mas dessa vez, quando ele mentiu, eu sorri de volta, porque eu sabia uma coisa que ele não sabia. Eu também estava fazendo planos, e os meus iam dar muito mais certo que os dele. Se você está acompanhando esta história e quer saber como Camila vai usar tudo o que descobriu para virar o jogo, continue comigo. Amanhã eu conto como foi o confronto que mudou tudo. Existe um momento na vida onde você para de fugir e decide enfrentar a verdade de frente. Para mim, esse momento chegou numa sexta-feira de fevereiro de 2020, quando eu finalmente decidi que estava na hora de acabar com aquela farsa. Mas eu não ia fazer isso chorando, implorando ou fazendo escândalo. Não, eu ia fazer do meu jeito. Durante semanas venho planejando esse momento. Cada detalhe, cada palavra, cada reação possível. Porque quando você vai confrontar 2 pessoas que passaram meses te enganando, você precisa estar preparada para tudo. A inauguração oficial do meu escritório estava marcada para aquela sexta-feira à noite. Eu tinha convidado clientes, fornecedores, alguns colegas da área e, claro, minha família, incluindo Lucas e Isabela. Que orgulho, filha! Meu pai disse quando chegou no evento, olhando ao redor da minha salinha na Vila Madalena, que eu tinha transformado num espaço elegante e profissional. Seu próprio escritório! Sempre soube que você ia longe. Minha mãe estava emocionada, tirando fotos de tudo, falando para todo mundo que sua filha tinha aberto o próprio negócio. Mariana estava lá, linda, me dando apoio moral como sempre. Sandra, minha primeira cliente, veio com 2 amigas que já estavam interessadas em projetos. E claro, Lucas e Isabela também estavam lá.
interpretando perfeitamente os papéis de noivo orgulhoso e irmã solidária. Amor, tô tão orgulhoso de você, Lucas disse, me abraçando na frente de todo mundo. Minha noiva, empresária de sucesso. Noiva. A palavra soou estranha na minha boca quando eu respondi. Obrigada, querido, por todo o apoio. Isabela estava do outro lado do salão, conversando com minha mãe, mas eu percebi que ela olhava para o Lucas sempre que achava que ninguém estava vendo, e ele fazia a mesma coisa. Mesmo ali no meu evento, eles não conseguiam parar de se comunicar através de olhares. Que falta de respeito absurda. Deixei a festa rolar por 1 hora antes de colocar meu plano em ação. Quando a maioria dos convidados já tinha ido embora e só restavam os mais próximos, eu pedi a atenção de todos. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui hoje. Esse escritório representa um sonho que eu vim alimentando há anos, e ter vocês aqui torna tudo ainda mais especial. Todos aplaudiram. Lucas sorriu aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Mas antes de encerrarmos a noite, eu gostaria de fazer um brinde especial. Lucas, Isabela, vocês podem vir aqui? Os dois se aproximaram, meio sem jeito. Eu peguei 3 taças de champanhe e entreguei uma para cada um. Eu queria brindar as pessoas mais importantes da minha vida. Ao meu noivo, que sempre me apoiou em tudo, levantei a taça na direção do Lucas. E à minha irmã, que sempre esteve ao meu lado. Eles levantaram as taças também, sem saber o que estava por vir. Na verdade, eu continuei com a voz bem calma. Eu queria aproveitar esse momento para compartilhar algo com vocês dois. Tirei um envelope da minha bolsa e coloquei em cima da mesa de centro que estava entre nós 3. Vocês sabem, não é? Engraçado como às vezes a gente descobre coisas sobre as pessoas que amamos que nunca imaginaríamos. Lucas começou a parecer desconfortável. Camila, do que você está falando? Eu estou falando dessas fotos aqui. Eu retirei algumas das fotografias que Rafael tinha me dado e espalhei na mesa. O silêncio no escritório foi total. As poucas pessoas que ainda estavam por ali, meus pais, Mariana, Sandra, se aproximaram para entender o que estava acontecendo. Lucas ficou branco. Isabela deixou a taça cair no chão. Camila, eu posso explicar. Pode? Que bom, porque eu estou muito curiosa para saber como você explica essas fotos de vocês dois entrando num hotel juntos. Ou essa aqui, de vocês almoçando romanticamente na Vila Olímpia. Ou essa outra, de vocês andando de mãos dadas numa praça. Minha mãe levou a mão à boca em choque. Meu pai ficou vermelho de raiva. 8 meses, eu continuei, olhando diretamente para os dois. Segundo o meu investigador particular, vocês estão tendo um caso há 8 meses, praticamente desde que ficamos noivos. Camila, por favor, deixa eu explicar. Isabela tentou falar, com os olhos cheios de lágrimas. Explicar o quê, Isabela? Como você teve coragem de ficar na minha casa todo domingo ajudando a planejar meu casamento sabendo que estava transando com o meu noivo? Ou como vocês dois riram da minha cara todos esses meses? Não foi assim, Lucas gritou. A gente não planejou isso. Aconteceu. Ah, aconteceu. Tirei mais papéis do envelope. Que nem esses extratos bancários mostrando que você estava transferindo dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta que vocês abriram juntos? Isso também só aconteceu? O escritório estava em silêncio absoluto. Meu pai parecia que ia ter um ataque cardíaco. Minha mãe estava chorando. E o melhor de tudo, tirei mais documentos. Os comprovantes das pesquisas que vocês fizeram sobre apartamentos para alugar juntos e sobre viagens para Fernando de Noronha nas mesmas datas da nossa lua de mel. Lucas tentou se aproximar de mim. Camila, me deixa conversar com você em particular. Em particular? Eu dei uma risada amarga. Como você fez quando decidiu transar com minha irmã? Você não quis privacidade, então? Por que quer agora? Isabela estava soluçando descontroladamente. Camila, eu sinto muito. Eu nunca quis que fosse assim. A gente se apaixonou, a gente não conseguiu evitar. Ah, vocês se apaixonaram. Olhei para ela com todo o desprezo que eu sentia. Que romântico. E vocês acham que eu sou idiota demais para perceber, é isso? Tirei o último documento do envelope. Porque olha só essa mensagem que o Lucas mandou para você. Relaxa, amor. Depois do casamento, a gente dá um jeito de ficar juntos oficialmente.
Ela é muito ingênua para desconfiar de alguma coisa. Lucas fechou os olhos. Tava acabado, e ele sabia. Ingênua, repeti. Essa foi a palavra que você usou para me descrever para minha própria irmã. Meu pai finalmente explodiu. Lucas, sai da minha vista agora! E você, Isabela, como você pôde fazer isso com sua própria irmã? Pai, por favor! Isabela tentou se aproximar dele, mas ele recuou. Não me chama de pai. Uma filha minha não faria uma coisa dessas. Minha mãe estava entre nós, tentando acalmar todo mundo, chorando e pedindo para conversarmos em casa, longe de outras pessoas. Mas eu não tinha terminado. Sabe o que é mais impressionante? Falei com a voz ainda calma. É que vocês dois acham que são muito espertos, que conseguiram me enganar completamente, mas a verdade é que vocês são patéticos. Peguei as fotos de volta e coloquei no envelope. Lucas, amanhã você vai encontrar suas coisas empacotadas na portaria do meu prédio. E pode levar aquela conta conjunta que você estava usando para roubar meu dinheiro, porque eu já transferi tudo que era meu para outra conta. Camila, por favor, vamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre como você ia me usar para ter acesso ao dinheiro que herdei da minha avó? Sobre como vocês estavam planejando me dar um golpe e depois fugir juntos? Como você sabe sobre... Sobre o quê, Isabela? Sobre o fato de vocês terem pesquisado quanto dinheiro eu tenho na poupança? De terem conversado sobre formas de me convencer a colocar seu nome nos meus investimentos? Essa informação Rafael tinha descoberto hackeando o computador do Lucas. E, pelo jeito que a Isabela reagiu, era verdade. Lucas tentou uma última cartada. Camila, eu sei que você tá magoada, mas a gente pode resolver isso. Eu posso explicar tudo, posso compensar. Eu interrompi. Lucas, a única coisa que você vai compensar é o dinheiro que roubou. Meu advogado vai entrar em contato com você na segunda-feira. Virei para Isabela. E você? Eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar, mas por enquanto eu não quero te ver na minha frente. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Aonde você vai? Minha mãe perguntou, ainda chorando. Para casa. Minha casa. Onde vocês dois nunca mais vão botar os pés. Saí do meu próprio evento, deixando todo mundo para trás. Mariana veio correndo atrás de mim. Camila, espera! Mari, eu preciso ficar sozinha agora. Você tem certeza? Não quer que eu vá com você? Tenho certeza, preciso processar tudo isso. Quando cheguei em casa, Thor veio correndo me receber, como sempre. Eu me sentei no chão da sala e abracei meu cachorro, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Finalmente, depois de meses, eu não precisava mais fingir. O domingo seguinte ao confronto foi o pior domingo da história da família Torres. E olha que a gente já passou por muita coisa difícil ao longo dos anos. Minha mãe me ligou umas 5 vezes durante a manhã, implorando para eu ir para o almoço em família como sempre fazíamos. Ela estava desesperada tentando juntar os cacos da nossa família despedaçada. Minha filha, por favor, vamos conversar todos juntos. A família tem que ficar unida numa hora dessas. Mãe, não tenho o que conversar. Vocês viram as provas. Não tem interpretação alternativa para aquelas fotos. Mas é sua irmã, Camila. É sangue do seu sangue. Sangue do meu sangue. Como se isso justificasse alguma coisa. Eu acabei cedendo e fui para o almoço. Mas não para fazer as pazes. Fui porque eu queria deixar algumas coisas bem claras para todo mundo. Quando cheguei na casa dos meus pais, encontrei uma cena que nunca pensei que veria. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa como sempre, mas com uma cara fechada que eu nunca tinha visto. Minha mãe estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. E Isabela estava pequena na cadeira, parecendo uma criança que tinha aprontado e estava esperando o castigo. Onde está o Lucas? Perguntei, tirando a cadeira onde normalmente ele se sentava. Eu pedi para ele não vir hoje. Achei melhor conversarmos só em família primeiro. Que consideração! Depois de 8 meses invadindo nossos almoços de domingo enquanto traía a filha da casa. O silêncio durante a comida foi ensurdecedor.
Normalmente, nossa mesa era cheia de conversa, risadas, discussões sobre futebol, planos para a semana. Agora só se ouvia o barulho dos talheres no prato. Foi meu pai quem quebrou o silêncio primeiro. Isabela, eu criei 2 filhas. Ensinei vocês 2 sobre caráter, sobre família, sobre respeito. E agora eu descobri que uma delas é capaz de apunhalar a própria irmã pelas costas. Pai, por favor, Isabela tentou falar, mas ele levantou a mão para ela parar. Não, deixa eu terminar. Eu trabalhei a vida inteira para dar uma boa educação para vocês 2, para ensinar valores, para criar mulheres de caráter. E você, Isabela, jogou tudo isso no lixo. Minha mãe tentou intervir. Renato, não seja tão duro com ela. Ela cometeu um erro, mas ainda é nossa filha. Um erro? Meu pai olhou para minha mãe como se ela tivesse louca. Helena, ela traiu a própria irmã por 8 meses. Ajudou um homem a roubar dinheiro da Camila. Isso não é um erro, é um caráter deformado. Isabela começou a chorar de novo. Pai, eu sei que eu fiz uma coisa terrível, mas a gente se apaixonou de verdade. Não foi só por mal. Se apaixonou. Eu falei pela primeira vez desde que chegara. Isabela, vocês estavam planejando me dar um golpe financeiro. Isso não é amor, é crime. Não era assim. O Lucas disse que vocês iam se separar mesmo, que o casamento não estava funcionando. Ah, claro. E você acreditou nele, igual acreditou quando ele disse que eu era ingênua demais para perceber. Minha mãe estava tentando fazer o papel de pacificadora da família, como sempre fazia quando tinha algum conflito entre nós. Meninas, por favor, eu sei que a situação está difícil, mas vocês são irmãs. Vocês cresceram juntas, se amam. Não podemos deixar um homem destruir nossa família. Mãe, disse tentando manter a calma. Não foi um homem que destruiu a nossa família, foi Isabela. Ela fez uma escolha. Ela escolheu trair a própria irmã. Camila, eu sei que você está magoada, mas... Magoada? Eu levantei da mesa. Mãe, eu descobri que minha irmã estava transando com meu noivo há 8 meses, que eles estavam roubando meu dinheiro, que estavam planejando usar meu casamento para me dar um golpe. Isso não é mágoa, isso é traição no nível mais baixo possível. Isabela finalmente levantou a cabeça e olhou para mim. Camila, eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu sei que eu destruí tudo, mas eu preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar. Nunca quis me machucar? Eu dei uma risada sem humor. Isabela, você ficou na minha casa todos esses domingos, me ajudando a escolher a decoração para o casamento, ouvindo meus planos para a lua de mel, sabendo que estava transando com meu noivo. Como você chama isso? Eu não sabia como parar. A coisa foi ficando cada vez mais complicada. A coisa ficou complicada? Sabe o que é complicado, Isabela? É descobrir que as 2 pessoas em quem você mais confiava no mundo estavam vivendo uma mentira gigantesca às suas costas. Meu pai bateu o punho na mesa. É isso mesmo. Isabela, você é uma vergonha para essa família. Renato? Minha mãe protestou. Não, Helena. Alguém tem que falar a verdade aqui. Isabela, você sempre teve ciúme da sua irmã, sempre teve inveja da disciplina dela, do sucesso dela, da responsabilidade dela. E quando teve a chance de destruir a felicidade dela, você não hesitou. Isso não é verdade. Eu amo minha irmã. Você ama? Eu olhei para ela com todo o desprezo que sentia. Você tem uma forma muito estranha de demonstrar amor. Minha mãe estava tentando abraçar a Isabela, que estava se desfazendo na cadeira. Meu pai estava vermelho de raiva. E eu estava cansada. Escutem, eu disse, pegando minha bolsa. Eu não vim aqui para fazer as pazes. Vim para deixar claro que as coisas mudaram. Isabela, você fez sua escolha. Agora vai ter que viver com as consequências. Camila, por favor, não vá embora assim, minha mãe implorou. Mãe, eu preciso de tempo, preciso processar tudo isso. E vocês também precisam entender que a família que existia antes de sexta-feira não existe mais. Mas nós podemos reconstruir. Podemos? Com base em quê? Na confiança? Isabela destruiu isso. No respeito? Lucas pisoteou isso. No amor? Bom, parece que o amor da Isabela tinha condições.
Saí de lá deixando minha família despedaçada. Minha mãe chorando, meu pai furioso, Isabela destruída. Durante o caminho para casa, eu fiquei pensando na ironia da situação. Isabela sempre reclamava que eu era a filha perfeita, a filha que os pais eram orgulhosos, a filha que tinha tudo certo na vida. E no final, foi exatamente isso que a levou a me trair. Ela queria a minha vida, e quase conseguiu. Mas havia uma coisa que ela não sabia, uma coisa que ninguém sabia, e era a hora de contar. Às vezes, a vingança mais doce é simplesmente contar a verdade no momento certo. E o momento certo chegou numa quarta-feira, 2 semanas depois do confronto no meu escritório. Lucas tinha passado essas 2 semanas me mandando mensagens desesperadas, pedindo para conversar, prometendo que podia explicar tudo, implorando uma segunda chance. Isabela estava fazendo a mesma coisa através da nossa mãe, que não parava de ligar, tentando me convencer a perdoar a minha irmã. Foi quando o Lucas teve a brilhante ideia de aparecer no meu escritório. Eu estava trabalhando sozinha, era quase 8 horas da noite quando escutei alguém batendo na porta. Pensei que fosse o porteiro do prédio, mas quando abri, lá estava ele. Camila, por favor, me dá 2 minutos para conversar com você. Ele estava desarrumado, com barba por fazer, parecendo que não dormia há dias, bem diferente do homem sempre arrumado que eu conhecia. Lucas, eu não tenho nada para falar com você. Por favor, só 2 minutos. Depois disso, se você quiser, eu sumo da sua vida para sempre. Contra meu melhor julgamento, deixei ele entrar. Fala logo, tenho trabalho para terminar. Ele olhou ao redor do meu escritório, reparando nos projetos espalhados nas mesas, nos prêmios que eu já tinha ganhado, nas paredes, na placa com o meu nome na porta. Você construiu tudo isso sozinha? Construí. E daí? É impressionante. Eu sempre soube que você era talentosa, mas isso aqui é incrível. Lucas, você não veio aqui para elogiar meu escritório. Fala logo o que você quer. Ele suspirou e se sentou numa das cadeiras da minha mesa de reuniões. Camila, eu sei que você nunca vai me perdoar. Sei que eu perdi o direito de estar na sua vida, mas eu preciso que você saiba que eu te amei de verdade. Amou? Eu cruzei os braços. Você tem uma forma muito estranha de demonstrar amor. Eu sei, eu estraguei tudo. Mas o que aconteceu com a Isabela não foi planejado. A gente se apaixonou e não soube como lidar com isso. Se apaixonou quando, Lucas? No primeiro mês de namoro? No segundo? Ou foi logo depois que ficamos noivos? Ele abaixou a cabeça. Alguns meses depois do noivado. Ah, que coincidência! Logo depois que você descobriu sobre a herança da minha avó. Ele levantou a cabeça rapidamente. Não foi por causa de dinheiro. Não? Então por que vocês abriram uma conta conjunta? Por que você estava transferindo dinheiro da nossa conta para lá? Por que vocês pesquisaram sobre meus investimentos? Isso foi ideia da Isabela. Ela disse que a gente precisava se preparar para quando contássemos a verdade para você. Claro, jogar a culpa na Isabela. Que cavalheiro! Lucas, você realmente acha que eu sou idiota? Não, claro que não. Então para de mentir para mim. Vocês dois planejaram me usar. Planejaram que você casaria comigo, teria acesso aos meus bens e depois vocês fugiriam juntos. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Talvez no começo tenha sido isso, mas depois eu me apaixonei por ela de verdade, e ela por mim. Que romântico! Respondi sem conseguir esconder o sarcasmo. Camila, eu sei que você me odeia, mas eu vim aqui porque eu preciso saber, existe alguma chance de você um dia me... Você sabe aquele ditado que diz que o tempo cura todas as feridas? Bom, eu descobri que isso não é completamente verdade. O tempo não cura feridas, ele te ensina a conviver com elas de uma forma que não te impeça de viver. 6 meses se passaram desde aquela noite no meu escritório, quando eu contei toda a verdade para o Lucas. E posso dizer com certeza, foram os 6 meses mais transformadores da minha vida. Torres Arquitetura não para de crescer. O que começou como uma salinha na Vila Madalena virou um escritório de 3 andares na Faria Lima. Tive que contratar 4 arquitetos, 2 estagiárias, uma secretária e uma gerente financeira.
Sandra, minha primeira cliente, não só virou uma amiga querida, como me indicou para meio mundo empresarial de São Paulo. Camila, você precisa ver isso! Mariana gritou numa manhã de agosto, entrando no meu escritório com uma revista nas mãos. Era Arquitetura e Construção, uma das revistas mais importantes do setor. Na capa, os 30 arquitetos brasileiros para ficar de olho em 2021. E lá estava eu, na página 15, com uma foto minha no canteiro de obras da casa da Sandra e uma matéria de 2 páginas sobre a jovem arquiteta que está revolucionando o conceito de casas para mulheres independentes. Você virou celebridade! Mariana riu, folheando a revista. E olha só essa frase aqui. Camila Torres, de 32 anos, representa uma nova geração de arquitetas que projeta não apenas casas, mas futuros. Futuros. Que palavra perfeita para descrever o que eu estava fazendo. Mas nem tudo foram flores durante esses meses. A situação com minha família ainda estava complicada. Meu pai, Renato, demorou muito para conseguir perdoar a Isabela. Durante meses, ele mal falava com ela nos almoços de domingo, que voltaram a acontecer, mas sem mim. Eu parei de ir porque, sinceramente, ainda não estava pronta para fingir que estava tudo normal. Foi minha mãe, Helena, que acabou sendo a ponte para a reconciliação familiar. Ela ligava para mim toda semana, sempre com a mesma conversa. Minha filha, sua irmã está sofrendo muito. Ela sabe que errou, mas está arrependida de verdade. Mãe, eu sei que você quer unir a família de novo, mas isso vai demorar. Eu entendo, querida, só não quero que vocês duas percam uma outra para sempre. A verdade é que eu também não queria perder Isabela para sempre. Por mais que ela tivesse me traído, ainda era minha irmã. Mas eu precisava do meu tempo para processar tudo. O momento da virada chegou numa tarde de setembro, quando minha mãe apareceu no meu escritório sem avisar. Mãe? O que você está fazendo aqui? Vim conhecer o famoso escritório da minha filha empresária, ela disse, olhando ao redor com aquele orgulho maternal que só a mãe tem. Meu Deus, Camila, isso aqui tá lindo! Dei uma volta com ela pelo escritório, mostrando os projetos em andamento, apresentando minha equipe. Ela estava radiante, tirando fotos de tudo. Sabe, ela disse quando estávamos na minha sala, eu sempre soube que você ia longe, mas isso aqui superou todas as minhas expectativas. Obrigada, mãe. Camila, posso falar uma coisa? Claro! Sua irmã está mal, muito mal. Ela terminou com o Lucas. Isso me pegou de surpresa. Terminou? Há 2 semanas. Parece que depois de toda aquela confusão, eles perceberam que o que tinham não era amor de verdade. Era só, sei lá, era só adrenalina de estar fazendo algo proibido. Interessante. Muito interessante. E como ela tá? Perdida. Ela sabe que perdeu você, perdeu a confiança da família, perdeu o namorado. Tá fazendo terapia, tentando entender por que fez aquilo. Fiquei em silêncio, processando a informação. Mãe, eu ainda não estou pronta para vê-la. Eu sei, minha filha, só queria que você soubesse que ela está sofrendo as consequências do que fez. Algumas semanas depois dessa conversa, numa manhã de sábado, eu estava no Ibirapuera caminhando com Thor quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Camila, é a Isabela. Meu primeiro instinto foi desligar, mas alguma coisa me fez continuar na linha. Oi. Eu sei que você não quer falar comigo, sei que não tenho direito de te ligar, mas posso te ver? Só uma vez. Isabela, por favor, eu preciso te pedir perdão direito, pessoalmente. Acabei concordando em encontrá-la numa cafeteria neutra, longe dos lugares que frequentávamos juntas antes. Quando ela chegou, quase não a reconheci. Isabela sempre foi desleixada com a aparência, mas de uma forma artística, proposital. Agora ela parecia diminuída. Cabelo sem vida, olheiras, roupas sem personalidade. Obrigada por vir, ela disse, sentando na frente de mim. Fala logo, Isabela, tenho outros compromissos. Ela respirou fundo antes de começar.
Camila, eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que eu fiz. Sei que provavelmente você nunca vai me perdoar, mas eu preciso que você saiba que eu sei exatamente a merda que eu fiz. Sabe? Sei. Tô fazendo terapia há 3 meses e a psicóloga me ajudou a entender que o que eu fiz com você não foi só sobre o Lucas. Foi sobre toda uma vida de ciúme e inveja que eu nunca admiti ter. Isso era inesperado. Eu sempre tive inveja de você, Camila, da sua disciplina, do seu sucesso, do jeito como os pais se orgulhavam de você. E quando o Lucas apareceu na minha vida, foi como se eu finalmente tivesse a chance de ter algo que era seu. Isabela, deixa eu terminar, por favor. Eu destruí nossa relação por pura inveja. E no processo descobri que o que eu pensava que era amor pelo Lucas era só satisfação por estar tirando algo de você. Ela estava chorando agora, mas de uma forma controlada, não desesperada como antes. Quando tudo veio à tona e eu vi o que tinha feito com nossa família, com você, comigo mesma, eu percebi que tinha perdido a única pessoa que realmente me amava incondicionalmente. Isabela, eu ainda te amo. Não conseguiria parar de amar você mesmo querendo, mas não consegue me perdoar, eu entendo. Não é que não consigo te perdoar, é que ainda não consigo confiar em você. Ela acenou com a cabeça, como se esperasse essa resposta. Eu não vim aqui esperando que você me perdoasse. Vim para te pedir perdão e para te dizer que eu entendo se você nunca mais quiser me ver na sua vida. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para minha irmã. Ela realmente parecia diferente, mais madura, mais consciente das próprias ações. Isabela, eu preciso de mais tempo, mas talvez um dia a gente consiga reconstruir alguma coisa. Os olhos dela se encheram de esperança. Você acha? Não sei, mas você está no caminho certo, buscando ajuda profissional, se responsabilizando pelo que fez. Saí daquele encontro me sentindo em paz. Não perdoada, não reconciliada, mas em paz. Naquela noite caminhei com Thor pelas ruas da Vila Madalena até chegar num mirante que tem uma vista linda de São Paulo. A cidade estava iluminada, pulsando vida, cheia de possibilidades. E aí, Thor? Falei pro meu cachorro que estava sentado do meu lado olhando a vista. Que ano, né? Ele olhou para mim com aqueles olhos leais que nunca me julgaram, nunca me traíram, nunca me decepcionaram. Sabe o que é engraçado? Continuei, coçando atrás da orelha dele. Eu achava que conhecia a minha vida. Achava que sabia quem eu era, quem eram as pessoas ao meu redor, qual era meu lugar no mundo. E descobri que não sabia nada. Thor inclinou a cabeça, como se estivesse me ouvindo. Mas sabe o que descobri também? Que quando tudo desmorona, a gente tem 2 opções: ficar no chão ou se levantar mais forte. E eu escolhi me levantar. Olhei para a cidade lá embaixo pensando em todos os projetos que estavam esperando por mim no escritório, em todas as casas que eu ainda ia projetar, em todos os futuros que eu ainda ia construir. Lucas havia sumido da minha vida completamente. Soube por aí que estava morando numa kitnet no centro e trabalhando num escritório pequeno. A arrogância tinha dado lugar à mediocridade, que era exatamente o que ele merecia. Isabela estava tentando reconstruir a vida dela e eu torcia para que ela conseguisse, não por mim, mas por ela mesma. E eu estava exatamente onde sempre deveria ter estado, sendo protagonista da minha própria história. Vamos para casa, Thor? Falei para o meu cachorro, que estava sentado do meu lado olhando a vista. Ele balançou o rabo, pronto para me seguir para onde quer que eu fosse. E naquele momento, caminhando pela cidade de São Paulo com meu cachorro fiel ao meu lado, eu soube que tinha conseguido algo que muita gente busca a vida inteira. Eu era completamente, genuinamente feliz comigo mesma. O resto? Bem, o resto eram só detalhes.